boa tarde. Manifestações paralisam o trânsito e marcam o início da semana em São Luís. Sensação de impunidade leva a população a fazer justiça com as próprias mãos. Mais de 500 casos de acidentados devem ser resolvidos durante o mutirão do seguro DPVAT. E mais a derrota do Sampaio Corrêa para o ABC de Natal pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Repórter Maranhão está começando agora. A semana começou com mais manifestações em São Luís. Quem precisou passar pelo Anel Viário, Avenida dos Portugueses e São Cristóvão, teve que enfrentar o trânsito lento e engarrafado, devido a um protesto organizado pelos rodoviários que paralisaram as atividades nesta manhã. 300 rodoviários que prestam serviços para as empresas Vale e Alumar e de transporte intermunicipal e interestadual paralisaram suas atividades. Quem dependia do serviço para chegar ao trabalho ficou no meio do caminho. Estamos aqui esperando acabar o movimento aqui, que é para a gente poder chegar até o serviço. Ainda de madrugada, os rodoviários fecharam 2 pontos da cidade. Um aqui na Avenida dos Portugueses, que liga a área Itaquibacanga ao centro, e outro no retorno do São Cristóvão. Os 2 pontos dão acesso à BR-135, onde ficam as empresas para as quais os rodoviários prestam serviço. A categoria reivindica aumento de salário, além de outros benefícios. A gente não queria estar causando esse transtorno de estar engarrafando, porque a paralisação nossa seria nas garagens. A patronal tentou, de uma certa forma, tirar os carros das garagens, esconder, para hoje realizar o trabalho deles normalmente. Em função disso, nós se obrigamos a parar nas ruas. Quem também foi às ruas para protestar foram os alunos do Centro de Ensino Gonçalves Dias da Rede Estadual de Educação. Os alunos realizaram a manifestação na Avenida Kennedy para chamar a atenção do poder público para os problemas enfrentados na escola. Eles reivindicam melhorias na estrutura do centro de ensino, educação de melhor qualidade e mais segurança. Os alunos relatam que em diversas salas há vazamento de água no telhado, inundando algumas salas sempre que chove, e que a maioria dos ventiladores estão quebrados, colocando em risco a vida dos alunos. Os alunos declararam ainda que o ensino não tem qualidade e que alguns professores faltam, e a aula não é reposta posteriormente. Subiu para 7 o número de mortos somente este ano no complexo penitenciário de Pedrinhas. O detento Jean Araújo Pereira, que cumpria pena por homicídio, foi encontrado morto na tarde deste domingo na Central de Custódia de Presos de Justiça. De acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E a quantidade de vídeos que mostram casos de linchamento vem se espalhando no Brasil. Segundo especialistas, a sensação de impunidade é uma das razões para que cidadãos comuns busquem justiça com as próprias mãos. O uso da força sobre outro cidadão é um direito exclusivo do Estado e restrito a alguns casos. Mas linchamentos de supostos criminosos são cada vez mais comuns no Brasil. O que a gente pode perceber, para além de um aumento desses casos de linchamento e justiçamento com as próprias mãos por parte da população, são 2 fatores principais. Primeiro, uma certa descrença nos aparelhos do Estado de repressão e de prevenção da segurança pública e do sistema de justiça, e também a cultura de violência que a própria sociedade brasileira ainda tem muito forte dentro de si. Pela internet, multiplicam-se os vídeos de justiça com as próprias mãos. No centro de São Luís, em plena luz do dia, flagramos outras cenas de brutalidade, onde os agressores não mostram nenhuma vergonha diante das câmeras. Para o advogado, as vítimas destes atos são os excluídos. Os moradores de rua, os pobres, os negros, são pessoas que historicamente estão descobertas pelo aparelho do Estado, não só o aparelho do sistema de proteção, mas também o aparelho de afirmação de direitos, e sofrem uma violência em duplo grau. Que relação pode haver com essa violência, né, com a ditadura? A sociedade ela acaba percebendo que os agentes daquela época da ditadura que cometeram atos de tortura, que cometeram esses atos contra as pessoas naquela época, elas não foram punidas. E, de uma certa forma, isso serve como um manto de proteção e de segurança, entre aspas,
para que essas pessoas, tanto pessoas da sociedade civil mesmo, e agentes do Estado, principalmente, se sentem legitimados e cobertos por esse manto de impunidade àquela época para praticarem tais atos. Segundo o delegado, mesmo em meio à multidão, os linchadores também podem ser punidos. É difícil, mas a polícia chega. Tanto naqueles que praticaram o ato em si, quanto aqueles que estimularam, que incentivaram a prática da violência. Então, quem pensa que agindo assim não vai ser identificado, está redondamente enganado. A gente identifica, demora, a gente identifica e prende. No centro de São Luís, questionamos a população sobre se fazer justiça com as próprias mãos. Raiva e impunidade estiveram presentes na maioria das respostas. A raiva. A raiva sobe a cabeça. Não é o certo, mas assim, há um pós e o contra. Depende do ponto de vista, né? E o crime que eles cometeram. A professora pensa diferente, lembrando que nada justifica a violência. Não justifica. Que a justiça está aí para isso, para resolver os nossos problemas. E para compreender um pouco mais sobre o comportamento social que leva à violência urbana, a repórter Luanda Belo fala com a psicanalista Anícia Everton. Boa tarde, Edmilson. Ainda falando sobre a questão da violência, a gente conversa agora com a psicanalista Anícia Everton. Boa tarde, Anícia. Obrigada pela sua presença. Então, nós temos visto episódios recorrentes de linchamento. Como a psicanálise analisa esse tipo de violência urbana? Boa tarde, Luanda. A psicanálise analisa esse tipo de violência urbana aí sob uma perspectiva do declínio da lei, do declínio do nome do pai, aonde a palavra ela já não consegue sustentar as relações, né? Então, o homem não se sustentando mais pelas palavras, ele vai a ato, aí mata o outro, né? Assim que é nessa perspectiva que a psicanálise vê a violência urbana. É uma banalização, seria uma banalização da violência? Eu pensaria um pouco diferente, né? Não só pela questão de uma banalização, mas de algum modo o sujeito ele já não consegue mais manter os seus laços tão sólidos, né? E também o próprio consumo, né, nos leva a isso, né? Hoje queremos só consumir, esquecemos das nossas relações sociais, né? Esquecemos do outro, do homem, né? Então, somos presos a certos objetos e por esses objetos, muitas das vezes, se cometem crime. Quais as consequências desse afrouxamento das relações? É isso que a gente está presenciando hoje, né? Como você traz o fato aí da violência urbana, né? Então, isso tem contribuído um pouco, sim, para que hoje presenciamos fatos que chocam um pouco a sociedade. Okay. Anícia, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua presença. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Luanda. E veja a seguir, mais de 500 audiências devem ser realizadas no mutirão do seguro DPVAT em São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 39 minutos. O Tribunal de Justiça está promovendo um mutirão do DPVAT. O objetivo é a realização de audiências de conciliação entre acidentados e a empresa responsável pelo seguro em todo o país. O mutirão acontece no 3º Juizado Especial Civil durante toda essa semana no Fórum de São Luís e está atendendo o dia inteiro. Nós reunimos mais de 500 processos que estarão aqui durante esta semana, de hoje a sexta-feira, para se tentar e se possibilitar as partes que façam essa conciliação. 6 salas funcionando simultaneamente aqui no Centro de Conciliação, no Fórum do Calhau. O seguro por danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestre é pago pelos donos de veículos junto com o IPVA. O seguro DPVAT é obrigatório por lei e é utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos motorizados que circulam por terra ou asfalto.
Toda pessoa que sofre um acidente, seja motorista, passageiro do veículo ou pedestre, tem direito à indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas. Quem está acidentado de trânsito, devem procurar umas agências do Correio próprias ou qualquer seguradora conveniada e dar entrada na sua documentação. Ter os documentos de identificação, carteira de identidade, CPF, um comprovante de residência, o boletim de ocorrência do acidente e uma análise médica da relação do acidente com aquela lesão. Isso é gratuito para a pessoa que está precisando desse benefício? É gratuito. O atendimento nas agências dos Correios ou nas seguradoras credenciadas é completamente gratuito. O senhor Mauro declara que há 1 ano sofreu um acidente em que perdeu um dedo da mão e afirma que ao segurador ofereceu um valor irrisório para reparar o dano sofrido. Existe um acordo envergonhoso pela parte dos advogados da seguradora, onde veio botar uma oferta de R$600, é uma vergonha, falta de respeito com as pessoas. A seguradora, ela dificulta o máximo, recorre às últimas instâncias, ela quer fazer um pagamento de forma espontânea, a pessoa sofreu uma fratura de clavícula, ela chega e oferta um determinado valor. Tem que ser levado em consideração qual a profissão que aquela pessoa exercia, tem que ser levado em consideração quanto tempo aquela pessoa ficou internada, correu risco de vida, entendeu? Um acidente muda a vida de uma pessoa. E a seguradora não entende dessa forma. A seguradora entende que a pessoa sofreu uma lesão e pega e faz um pagamento. Aquele pagamento pode não estar de acordo. O período chuvoso complicou a situação do calçadão da Avenida Litorânea. A empresa responsável pela obra já foi notificada judicialmente para corrigir os transtornos. Em fevereiro passado, a empresa Serveng Civil San, responsável pelo prolongamento da Avenida Litorânea, foi notificada pela Prefeitura pela má execução da obra e determinava que a empresa corrigisse ou reconstruísse o serviço. Como de lá para cá nada foi feito, o período de chuvas mais intenso só piorou a situação, com várias rachaduras tendo se multiplicado ao longo da via. A fiação elétrica dos postes está exposta e a segurança dos frequentadores comprometida. Agora, uma determinação judicial obriga a construtora a iniciar a obra em 15 dias, sob pena de multa diária de R$5.000. O pedido foi deferido dia 13 último e até agora nada foi feito por lá. E veja agora como fica o tempo em todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E no Dia Nacional da Defensoria Pública, uma série de ações está sendo realizada para oferecer serviços nas áreas de saúde, educação, cultura e lazer para a população de São Luís. Assistência jurídica integral e gratuita a quem não pode contratar um advogado. Essa é a missão da Defensoria Pública e é o que veio buscar Dona Rosa Maria na ação social que comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública. Por causa da minha casa, que meu irmão derribou com meus pertences dentro, aí eu vim pedir justiça, ajuda para a Defensoria Pública. A senhora já tinha procurado a Defensoria Pública? Ainda não. O Maranhão possui hoje 140 defensores públicos em 31 comarcas, o que representa 67 dos 217 municípios. Para o defensor geral, um avanço. 9 primeiros anos de existência da instituição eram apenas 40 defensores públicos. A partir de 2010, ou seja, nos últimos 4 anos, nós conseguimos incrementar significativamente esse número. Foram criados mais cargos de defensor, foi realizado concurso público e hoje a Defensoria do Estado do Maranhão conta com 140 defensores. Já estamos na frente em relação ao número de defensores por habitante de estados importantes como São Paulo, Santa Catarina.
Os defensores têm como missão promover os direitos humanos no Estado e atuam em diversos núcleos, como o da família, da infância e juventude, da mulher e LGBT, idosos, entre outros. Em breve será criado o Núcleo de Defesa do Consumidor. O direito do consumidor, ele já é uma demanda que a Defensoria Pública vem tratando através de seus núcleos cíveis. E agora nós vamos inaugurar um núcleo específico do direito do consumidor, ainda neste mês, e nós temos certeza que a população maranhense, a população ludovicense irá ganhar muito com essa especialização. Parceiros da Defensoria Pública participaram com ações na área de saúde, cidadania, cultura e lazer. O objetivo do cartão é cadastrar todos os usuários da saúde municipal, estadual ou federal em todas as instâncias na rede nacional, com o objetivo de esse usuário pertencer a um cadastro nacional e quando ele for fazer exames, consultas, cirurgias, qualquer benefício da saúde na rede pública passa por esse número. Esse número passa a ser a identidade dele na rede nacional de saúde. Qual o objetivo da cadeira anfíbia? Bem, a cadeira anfíbia é uma cadeira que dá oportunidade para as pessoas com deficiência chegar até a praia. A praia é um espaço, todos têm o direito de participar, mas para a pessoa com deficiência tem uma dificuldade com uma cadeira convencional. E a cadeira anfíbia, ela oportuniza, porque além de poder trafegar na areia, ela chega ao mar e boia. E a pessoa com deficiência fica com maior liberdade para poder sentir o mar, sentir toda aquela brisa. A ação acontece até às 2h da tarde no Parque do Bom Menino. E veja no próximo bloco, o Sampaio Corrêa perde mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Agora são 12h49. Agora vamos falar de esporte. Em ritmo de preparação para a disputa da Supercopa Brasil de basquete, a equipe dos jovens maranhenses derrotou o Motoclube e fez 1-0 na decisão da Taça São Luís. 101-81. Esse foi o placar final da partida que aconteceu esse fim de semana entre o Motoclube e os jovens maranhenses na primeira partida da final da Taça São Luís Explode de basquete masculino. O time dos jovens maranhenses abriu o placar que seguiu empatado, mas antes do fim do primeiro período, os jovens abriu vantagem terminando em 16-15. No segundo período, o jovem se destacou no ataque, marcando mais pontos e abrindo ainda mais a vantagem sobre o Motoclube. Durante a partida, a torcida do Moto foi superior no quesito animação, cantando o hino do Papão e incentivando os jogadores. E quem apareceu para torcer foi nada mais nada menos que Isiane, destaque do basquete feminino do Maranhão. Isiane, como você está avaliando o basquete masculino no estado? Olha, eu vejo um grande incentivo, de ações como essa do X-Plode, que vem movimentando o esporte, Então eu acho que é muito legal, acho que os meninos estão se empenhando, treinando, porque tem campeonato para eles jogar. Então eu acho que eles têm crescido bastante com esses tipos de campeonatos. Então a gente espera que tenham mais, Que é para poder essa garotada aí, esses homens, não possam perder aí e continuar jogando aí esses campeonatos. No terceiro e quarto períodos nada mudou e o time do Moto, apesar da torcida, não conseguiu se defender do ataque dos jovens, que acabou vencendo com folga. A gente deixou um pouquinho a desejar na defesa, não marcamos legal. A gente veio abrir realmente o placar no terceiro quarto e com o nosso time, que não é o time principal, é com o time reserva. Mas assim, o basquete, ele é um jogo muito dinâmico, então, e muito cheio de altos e baixos. Então, uma hora você está lá em cima, outra hora dá uma baixada e você tem que trocar. Mas assim, foi um bom jogo, a gente tem uma semana para corrigir alguns erros, tá? E sábado que vem, que é o próximo jogo, com certeza a gente vai estar bem melhor do que hoje. Nós tivemos alguns problemas na presença de alguns atletas nos treinamentos, nas sessões de treinamento. E isso dificultou muito o nosso trabalho em quadra hoje, Assim como nós tivemos ano passado na final do primeiro troféu, nós também perdemos a primeira partida, mas conseguimos reverter em as outras duas partidas e fomos campeões. E nós estamos apostando nisso. Essa semana agora nós temos 3 sessões de treino e vamos ver se a gente consegue reverter essa situação aí para ser campeão novamente. Então, a falta de alguns atletas dentro do treinamento por questões pessoais foi o nosso maior dificultante nesse momento. Vadeilson, apesar da vitória, qual foi a maior dificuldade nesse jogo? Praticamente a dificuldade é a gente manter o padrão de jogo da gente
que sempre a gente consegue fugir um pouco, a gente treina de uma maneira e está acabando jogando diferente. Mas aos poucos a gente vai começando a acertar isso para poder melhorar cada vez mais, principalmente na competição oficial que a gente vai jogar agora lá na Supercopa Brasil. A Supercopa Brasil acontece de 3 a 7 de junho em Brusque, Santa Catarina. E no futebol, pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, o Sampaio Corrêa foi derrotado pelo ABC de Natal. Veja como foi a 5ª rodada da segundona. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, Rogerinho deixou Denis Marques cara a cara com Rodrigo Ramos. E o artilheiro não desperdiçou. Final no estádio Berezão, ABC 1, Sampaio Corrêa 0. No estádio Independência, o América Mineiro fez 2 a 0 no Vila Nova e assumiu a liderança da segundona. Na ressacada, o Avaí saiu na frente com Diogo Rangel, mas o Ceará chegou ao empate com este gol de Bill. No Romeirão, em Juazeiro do Norte, Santa Cruz e Icasa também ficaram no 1 a 1. No Canindé, a Portuguesa até começou bem, mas sofreu a virada no finalzinho e acabou derrotada pelo América de Natal por 2 a 1. Em Itápolis, Oeste e Ponte Preta empataram por 1 a 1. No Durival de Brito, nada de gols na partida entre Paraná e Boa Esporte. No Serra Dourada, a rede também não balançou para Atlético Goianiense e Joinville. Já no Passo das Emas, o luverdense fez valer o mando de campo e derrotou o Bragantino por 2 a 0. A partida entre Náutico e Vasco foi adiada em função da greve dos policiais militares de Recife. O que está faltando para o Sampaio, hein? Ganhar. Não adianta jogar bem, como disse o técnico Flávio Araújo, e perder. Né? Você vê as pessoas dizendo, todo mundo analisando que o Sampaio jogou bem contra o Palmeiras, perdeu. Jogou bem contra o Oeste, empatou. Jogou bem agora contra o ABC e perdeu. Não adianta. O Sampaio tem que jogar bem e ganhar. É claro que para isso, primeiro, fala-se que o próprio treinador, em razão desse resultado, estaria inclusive ameaçado. Eu não sei se está ou não está, o presidente também não vai falar absolutamente disso. Começa um zum, porque foi visto o Gilson Kleina comendo camarão na litorânea. Eu acho que ele escolheu o Gilson Kleina um belo lugar para ficar de férias, já que ele saiu do Palmeiras. Se vai ou não vai, eu acho que esse jogo depende desse jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Agora o Sampaio, o Flávio Araújo até agora não teve todos os jogadores à disposição. O Sampaio estava com quase todo mundo no departamento médico. 9 jogadores estavam no departamento médico. Ele começa a ter esses jogadores agora. Mas vejo que também ele precisa definir um padrão de jogo. O time não está jogando bem. A defesa, todos os jogos, tem tomado gols. E isso me parece tem sido, mesmo jogando com 4 volantes, 3 volantes, o Sampaio continua tomando gols. Improvisando, como botou Iltinho na lateral direita, não me parece que esse seja o caminho. O Sampaio, mesmo com tantos jogadores ainda no departamento médico, pode jogar mais do que tem jogado. E aí eu acho que o técnico Flávio Araújo pode jogar, pode tirar mais desse time. É claro que teve um problema, que foi a expulsão de um jogador a 8 minutos do segundo tempo, e isso complicou muito. Reclama da arbitragem, mas isso você vai encontrar tanto na C quanto na D. O Sampaio jogou na Série D contra a arbitragem, jogou contra a C e chegou à final. Quer dizer, não é diferente na Série B. O tipo de arbitragem que ele vai encontrar, ele está acostumado e ele precisa jogar bola. Tem um jogo importante em Teresina amanhã. Dá para vencer? Lá? Dá, agora precisa jogar. Não pode cometer tantos erros, nem pode ter uma zaga tão vulnerável como tem se mostrado a do Sampaio Corrêa. Tem que jogar mais do que vem jogando. Com 4 pontos, ele é o primeiro, pelo critério de desempate, fora da zona de rebaixamento. Ou ele começa a ter resultados agora. Você veja, até quem está empatando, que só empata, que é a Ponte Preta e o Santa Cruz, está numa situação melhor. Quer dizer, se você arrumar um pouquinho mais a zaga, o Sampaio Corrêa tem condições de ter uma participação melhor, porque tem um ataque capaz de fazer gols. Né? Então agora é só esperar, né? E o Sampaio tem que fazer bonito amanhã em Teresina, né? Não será um jogo fácil, o Vasco deu uma melhorada, o Vasco deu uma arrumada, tem conseguido importantes vitórias.
né? Então não vai ser fácil. Mas penso que não vejo também tanto os times, do São América e Joinville, são os dois que estão um pouquinho acima. O próprio Vasco pode ser que comece a melhor. O resto está todo mundo no mesmo patamar. Obrigado, Roberto. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.